como é um dos genes que ali estão? Genes holândricos são genes também restritos ao sexo? Sim ou não? Aqui é sexo, só homem tem. Gene holândrico é coisa de homem? Posso dizer que herança determinada por esses genes se chama de herança restrita ao sexo? Sim ou não? Ou, se tu quiseres, chamá-las de herança holândrica, não tem problema. Fecha a matraca aí, gurizada. Ouçou? Uma vez eu peguei um problema na prova. Problema? Dizia assim, ó, o indivíduo portador de uma herança holândrica, que indivíduo é esse? Masculino ou feminino? Não tem como um cara, não tem como uma pessoa ter herança holândrica sendo mulher. Diga meu se você está entendendo. Uma herança holândrica necessariamente passa de pai para filho, nunca de pai para filha. Viu, Vê. E não pula nenhuma geração. Viu, verdadeiro, não pula. Se eu tenho uma herança holândrica, meu filho tem, o filho dele vai ter, o filho do filho vai ter, sim ou não? Então ela não pula nenhuma geração. Diga, meu numa família existe um homem com uma herança holândrica, logo todos os homens dessa família também têm. Repito. Numa determinada família tem um homem portador de uma herança holândrica. Logo, nesta família, todos os homens têm. Ficou perigoso isso? Falso. Não, obrigado. Fica olhando. Aquele homem ali assinalado é um homem portador de uma herança holândrica. Nesta família, Magrão, te pergunto, quem são os homens que têm a mesma herança? Esse tem? Esse tem? Esse tem? Hã? Esse tem? Por que esse aqui tem? Porque ele é filho desse homem que tem. Por que esse aqui tem? Porque ele é filho desse homem que é filho desse homem. Sim ou não? Esse menino é neto desse homem? E esse menino é neto desse homem? Sim ou não? Então todos os netos desse homem têm. Só os netos por parte de filho. Netos por parte de filha não tem, porque o marido não tinha. Sim ou não? Então nem todos os homens da família têm. Sim ou não? Ah, tem? Disse assim? Sim, não tem. Ô senhor, bem que o senhor diz essa parte de ser gozado, é bacana, né? Sim, era sexo e gozado, mas é bacana, tá? Mas é bacana. Prefere isso ou fazer cálculo de fuso horário? Hã? Fuso horário? Calcular resistência e circuitos. Aplicar a regra da mão esquerda, FBI. Esse, né? FBI. Com direito ou esquerda, que faz? Parei. Tem que ser a mão direita? Não pode ser a mão esquerda? Mas como é que tem professores que ensinam com a mão esquerda? Hã? Ah, são canhotos, tudo bem. Preencha aí no livro o que é uma herança holândrica, criatura. Enquanto eu preparo outro tipo de herança. Preencha aí vocês, fiquem à vontade. Bota na definição de herança restrita ao sexo aí. Ô senhor, tem dois retângulos ali, ó, um do lado de daltonismo e outro lado de hemofilia. Que estão vazios. Eu posso pintar com minha 12 giz de cera? Não. Tu vai escrever alguma coisa ali, criatura? Quem vai escrever ali do lado? Do lado da palavra daltonismo, tu vai escrever herança recessiva ligada ao sexo. Do lado da palavra daltonismo, escreve herança recessiva ligada ao sexo. Do lado da palavra hemofilia, idem. Mas por que eu
Por que daquele tamanhão retângulo só para escrever a palavra item dentro? Não, doutor. Item é escrever o que você escreveu de cima. Mas o que é item? O que o daltonismo é? Uma herança recessiva ligada ao sexo. O que a hemofilia é? Uma herança recessiva ligada ao sexo. O que é uma herança restrita ao sexo? Pra cá. O que é uma herança restrita ao sexo, Vitor? É toda herança. Anota, fica me olhando com essa cara que vem cá, meu Maurício matar. Herança restrita ao sexo é toda herança determinada por genes. O início é sempre o mesmo. Herança restrita ao sexo é toda herança determinada por genes localizados na região do cromossomo Y. Na região do Y, não homóloga ao X. O senhor na real assim, ó, o senhor, tá ligado? Ó, o jeito de falar comigo. O senhor na real assim, tá ligado? Me dá, ó, fala direito. Na real, você está ligado? Me dê um exemplo disso. Hipertricose auricular, primo. Que pelo na orelha? Não é pelo na orelha. E pelo na orelha todos nós temos, criatura. Hipertricose auricular. Ao contrário do que muitos pensam, não é pelos na orelha. Pelo na orelha todo mundo tem lá dentro do canal. Aliás, tem que ter, porque o pelo ajuda na proteção da sujeira que entra, junto com o cerume, que o povo chama de cera do ouvido. Ou se eu tivesse uma unha inteira de cera do ouvido, mas não se tira com a unha, criatura. Mas depois eu passei o palito embaixo aí. Não, criatura. Pelos na orelha todos temos. Só que tufos de pelos na orelha, só o homem tem. Magrão, olha aqui, ó. Imagine minha orelha com os tufos de pelo para fora, assim. A orelha toda coberta de pelos em forma de tufos. Mas não é assim meia dúzia com 5 pelos. São tufos, Magrão, de ter que pentear a orelha em dia de vento. Escovar a orelha. Passar gel em festa na orelha. É deitar no colo da namorada no sofá e ela ficar fazendo rosquinha nos pelos da orelha. O namorado dormir. É caspa nos pelos da orelha. Seborreia na orelha. Magrão, olha bem. A orelha do cara lembra a orelha de macaco. Ô senhor, falar nisso eu vi uma vez no Google. Porque é uma família inteira de homens macacos. Não, aquilo lá é outro problema. Aquilo que tu vistes, que eu também vi, é a família lobisomem. Isto é, são homens e mulheres que têm hipertricose. Sim, então, tem aquilo ali. Não, aquela ali é auricular, é só na orelha. Existe a hipertricose, Magrão, que é pelos no rosto inteiro, no corpo inteiro, em homens e em mulheres. Logo não é uma herança holândica. Quem é que viu essa reportagem? Uma família mexicana. Tá? É uma família mexicana. Magrão é a coisa mais horrível. A cara deles parece de cachorro. É tensa a pelagem no rosto. Mulher peluda. Coitados, né? Aí tem um Gugu muito ignorante, né? Perguntei assim, não dá pra passar assim, gilete, mas vem tudo de novo pior, vem maior. Né? Porque o pelo, quanto mais tu corta, maior ele vem, mais forte ele vem, mais duro ele vem, né? Os guris que fazem a barba sabem disso, né? Quanto mais tu faz a barba, mais duro vem a barba, né? As gurias quando depilam, fazem faxina, não é a mesma coisa? Faz faxina, faz canseira, já escalpo. Tá? Professor, eu vi um homem careca. Não fala mais isso. Tu viste um homem portador de calvície? É careca, né, só? Não, que careca. Calvície. Ô, só, primeira coisa. É calvície e não calvície. Meu pai tem calvície. Não, teu pai tem calvície. Meu pai é careca. Não, teu pai é calvo. Ô, só, não sei se é assim um homem com calvície, porque não existe mulher com calvície. Existe ou não? Lá atrás, a cachorrada lá atrás. Ô, medonhos, existe mulher com calvície? Sim ou não? Já viram? Uma vez eu fui no hospital
Bate uma ala inteira assim de mulheres calvas. Aquilo ali são mulheres fazendo tratamentos com drogas, quimioterapia, por exemplo, que o hospital é essa, câncer feminino. Ah, bom, né, Catura? Mas isso aí não é a calvície que eu vou falar. Por que eu disse isso? Apesar de chocar. Pra que tu não saia da rua agora e ver uma mulher calva e dizer assim, ó, dessa mulher lá não anda. Não, tem que ver se a calvície dela é a calvície hereditária. Aliás, nem toda calvície é hereditária. Eu tenho exemplo de calvície que não é hereditária. Se confunde na hora de lavar a cabeça, lava com solda. Vai explicar? Magrão, a calvície que cai na prova é a calvície genética, a hereditária. E essa tem homem e mulher. E o gene que determina essa calvície não está no X, não está no Y. Onde está? Num autossomo. É um gene autossômico. Que nós vamos convencionar pela letra Czão. Por que se eu escolher a letra C e não a letra A? Porque C é da palavra calvície. Não, certo. Tá, pastor, então me mostra o homem calvo. Quer ver o homem calvo? Homem calvo. Assim ou assim. Agora me mostra uma mulher calva. Mulher calva? Assim. Tá feito o carreto. Vamos conversar sobre calvície. Qual é a condição para um homem ser calvo? Ter o gene. Qual é a condição para um homem ser calvo? Homem calvo é ter o gene. Se tiver cesão, já é calvo. Não importa se seja cesão ou cezinho. Qual é a condição para a mulher ser calva? Ter o gene em dose dupla. Mulher para ser calva é diferente dos homens. A mulher para ser calva tem que ter o gene da calvície em dose dupla. Porque esta mulher aqui não é calva. Por quê? Se ela tem o gene da calvície. Porque o gene da calvície nas mulheres, para se manifestar, ele tem que vir em homozigose. Isto é, em dose dupla. Na mulher, não basta vir, tem que vir em dose dupla. No homem, basta vir. Isso aqui é uma pessoa calva ou não? Depende se é homem ou mulher, sim ou não? Não depende de nada. Cesão, tanto faz se é homem ou mulher, é calvo. Essa pessoa que é calva, sim ou não? Depende se é homem ou mulher, não? Não, essa pessoa não é calva, independente do sexo. Onde é que está o problema nessa pessoa? Se a pessoa é calva? Depende. Se for homem, se for mulher, o sexo influi? Então tu vai dizer que a calvície é um típico exemplo de uma herança influenciada. Vou escrever sexo em espanhol. Pelo sexo. Sexo. A calvície é uma herança influenciada pelo sexo. Magrão, se você está entendendo, e eu acho que está, diga-me. O gene da calvície se comporta de maneiras diferentes em homens e mulheres. Em homens tem comportamento de dominante. Nas mulheres, comportamento de recessivo. Pois as mulheres, não basta vir, tem que vir em dose dupla. E o gene, para se manifestar, ele tem que vir em dose dupla, o comportamento é de gene recessivo. Tá certo nisso? Olha as caras. Vou repetir slow. Slow, lento. O gene da calvície nos homens e mulheres comporta-se de maneira diferente. Nos homens, tem comportamento de dominante, pois basta vir que ele se manifesta. Nas mulheres, tem comportamento de recessivo, pois não basta vir, tem que vir em dose dupla. E um gene que só se manifesta quando vier em dose dupla, comporta-se como recessivo. Sim ou não? Então é isso que você vai saber com a prova. Não tem um retângulo vazio aí para descrever? Não tem escrito atenção aí? Então pode escrever isso aí que eu falei, quando eu preparo o quadro. Não só se faz, tá? Só sabe que a gente não esquece, não digita.
Então tá, então anota aí. O gene da calvície na espécie humana. O gene da calvície na espécie humana. O gene da calvície na espécie humana, vírgula, nos hombres tienes o comportamento, não. O gene da calvície na espécie humana, vírgula, nos homens, vou falar em português, não se entende, tá? Nos homens tem comportamento de dominante. Os homens com Z, os homens têm comportamento de dominante. Vírgula. Pois se manifesta, olha a ubra aqui, ó. Pois se manifesta tanto em homo, com H, tanto em homo, com H. Homo sem H é outra coisa. Tanto em homo, como em heterozigose, vírgula, porém, vírgula, vírgula, porém, vírgula. Nas mulheres, esse mesmo gene, nas mulheres, esse mesmo gene comporta-se como recessivo. Eu não uso agora esse ano. Aliás, ano passado. Comporta-se como recessivo. Só quero informar que terminou o retorno. Continua escrevendo fora dele. O senhor não me conta? Não. Continua escrevendo. Comporta-se como recessivo. Pois só se manifesta em homozigose. Está preparado para errar? Pois só se manifesta em homozigose. Atenção, um casal onde um deles é calvo e o outro não, porém, os dois são heterozigotos, que é o calvo. O homem, que é o que não é calvo. A mulher. Eles querem fazer uma pergunta para os senhores. Faça a pergunta para eles. Ele tem duas perguntas para você. Cuida agora! Primeira pergunta. Qual a probabilidade deles virem a ter uma menina calva? Não pode demorar mais que 30 segundos para raciocinar e responder. Qual é, agora eu vou usar um pouquinho de matemática, tá? Qual é a probabilidade deles virem a ter uma menina calva? Qual é a resposta? Hã? 1/8? Vamos ver se é. Deixa aqui, 1/8. Outra pergunta. Qual é a probabilidade de eles virem a ter um menino calvo? A maioria das pessoas dizem 1/8. Porque menino e menina é a mesma chance. Qual é a resposta? Menino calvo. Hã? 3/8. Se estiver certo, a soma dessas duas probabilidades tem que dar 50% dos casos. Tá certo. Olha a matemática aqui. A soma das duas probabilidades tem que dar metade dos casos. Porque qual é a outra metade dos casos? A soma é entre meninas não calvas e meninos não calvos. Entenderam o que eu fiz? Não. Isso é matemática pura. A chance é menina calva, 1/8. Porque a chance é menina, qual é que é? 1/2. A chance de calvície em meninas desse casal, qual é que é? 1/4. Quanto é que é 1/2 vezes 4? 1/8. Qual é a chance de menino? 1/2. Qual é a chance de calvície dos meninos dessa família? 3/4. Quanto é que é 1/2 vezes 3/4? 3/8. Agora, cuidado. Esse casal tem uma menina. Tem uma menina. Qual é a chance de calvície dessa menina?
Hã? O casal tem uma menina. A mãe não é calva. O pai é calvo. Qual é a chance que eu visse essa menina? 1/4, né? Então, por que é 1/8 antes? Porque antes é a chance de vir a ter menina. Tu não saber se é assim ainda. Deixa eu olhar para vocês aqui. Tu tem pai calvo ou não? É. Teu pai é calvo? Tô vendo? Eu tenho condição de olhar e saber. Teu pai é calvo também, ou não? É. Tô vendo? Nem conheço a família. Teu pai é calvo, né? É, não é? Sim, mas dá pra olhar, tem entrado pra careca, olha ali. Tem entrado pra careca, Pedura. Tem ou não tem? Tem, ó, pode ver. Teu pai, se não é calvo, tem belas entradas. É ou não é? Ele não é muito calvo, mas ele tem ou não? Porque apesar de ter bastante cabelo, tem a testa muito grande. Não, mas é, tu tá no grupo de risco. Não, mentira disso. Vamos adiante, Magrão, vamos adiante. Putz, grilo, meu, sensacional. Bom, o que eu vou dizer agora pode ser que não caia na prova. Aliás, há uma grande probabilidade de não cair na prova o que eu vou dizer. Mas é tão fácil de entender. Olha aqui. Como é que se chama essa parte do X? Dá uma mão no Y. Como é que se chamam os genes que estão nessa parte do X? Ligados ao sexo. Como é que se chama essa parte do Y? Não homólogo ao X. Como é que se chama os genes que aqui estão? Orânicos. O que sobrou do X e do Y? Essa parte do X e essa do Y. Botei um gene aqui. Ele encontrará no Y um alelo para fazer par com ele. Botei um gene aqui. Ele encontrará no X um para fazer par com ele. Isto é, estas partes aqui contêm genes que sempre estarão aos pares, tanto em homens como em mulheres. Sim ou não? Sim. Por quê? Porque essas partes do X e do Y se chamam de regiões homólogas do X e do Y. Como é o nome da parte, professor? Regiões homólogas do X e do Y. O Andes diz regiões homólogas. São as partes do X e Y, que quando um estiver do lado do outro, se correspondem. O que tem num vai ter alelo no outro, e vice-versa. Heranças determinadas por genes aqui, esses genes se chamam de genes parcialmente ligados ao sexo. Parcialmente ligados ao sexo. Parcialmente ligados ao sexo. Por que não ligado? Porque ligado é quando o gene está aqui, ó. Parcialmente é quando está aqui. Que tipo de herança eles determinam, magnânimo? Herança parcialmente ligada ao sexo. Que fácil! Espera lá. Herança parcialmente ligada ao sexo. Que fácil! Espera lá. Me responda uma pergunta antes de dizer que é fácil. Qual é a diferença entre trabalhar numa questão com herança parcialmente ligada ao sexo e trabalhar uma questão com herança ligada ao sexo? Quem entendeu, entendeu. Agora fala. Pode falar agora. Qual é a diferença de tu pegares no dia da tua prova ou no simulado uma herança parcialmente ligada e uma herança ligada? Qual é a diferença? Uma das diferenças, na parcialmente ligada, tanto homens como mulheres terão sempre um par de genes. Sim ou não? Sim. Na herança ligada, só mulher terá par de genes, porque homens serão eles e outros, porque homens só têm o X. Qual é a outra diferença?
diferença. Se eu disser numa prova assim, ó, trata-se de uma anomalia determinada por um gene localizado no X na parte homóloga ao Y, que herança é essa? No X na parte homóloga ao Y, que herança é essa? Parcialmente. Homens para esse tipo de herança serão homo, hétero ou M? Homo, hétero, nunca M. E mulher? Homo, hétero, nunca M. Então esse tipo de herança é como se fosse uma herança qualquer que a gente trabalhou sempre, com pares de genes. Me dá um exemplo de uma doença causada por genes aí. Essa assim, nem sei se você tem a ver, mas assim, agora eu me lembrei do troço. Eu tenho na minha família vários casos de pessoas que têm convulsões, sabe, senhor? Eu tenho um primo meu que tem convulsão. O senhor sabe que o pai dele tinha convulsão, sabe, senhor? Morreu até de troço de convulsão. Sabe que eu tenho uma outra prima por parte de meu pai lá que também tem convulsão. Isso foi coincidência, né? Vários casos da família com convulsão. Como coincidência? Tu está desconfiado que você é hereditário? Ô senhor, eu vi um casal de cegos aqui no shopping. É? E aí? Eles estavam passeando aqui no shopping. E aí? Com 4 filhinhos, todos cegos. Coincidência. Coincidência. Tem certos tipos de cegueira. Já ouviu falar em um casal de cegos que tiveram filhos todos cegos? Porto Alegre tem vários lá. Tem lá na Rua da Praia lá, um casal lá que deve ter uns 4, 5 filhos, tudo cego. O casal é cego, os filhos tudo cego. Tu não vai passar por um caso desse assim, ó. Coincidência. Isso aí foi as coisas da vida. Muita coincidência, pelo amor de Deus. Diga para essa pessoa, você tem uma herança parcialmente ligada ao sexo. Porque cegueira total para cores cegueira total e alguns tipos de convulsões são heranças parcialmente ligadas ao sexo. Você, meu amigo de fé, meu irmão, camarada, me define uma herança parcialmente ligada ao sexo. Tô foda porque ligado ao sexo não é comigo. Me define uma herança parcialmente ligada ao sexo, meu amigo. Hã? Você está fazendo prova em Pelotas e bota essa resposta. Herança parcialmente ligada ao sexo. Homem e mulher pode ter. Eu dou certo ou errado nesse cara? Eu dou certo ou errado? Herança parcialmente ligada ao sexo, homem e mulher pode ter. Eu dou 0,1 de ponto para não dar totalmente errado. Tá? Só para dizer que tem algum sentido. Mas eu quero que é aluno do Carvalho, criatura. Tu me define melhor isso. Porque hemofilia, homem e mulher pode ter, não é parcialmente ligado ao sexo. Olho azul, homem e mulher pode ter, e não é parcialmente ligado ao sexo. O que tem que ser para ser parcialmente ligado ao sexo? Me faz pegar nojo, cara. O jeito de ter os cromossomos sexuais. Daria um pouquinho mais de ponto que eu dei para ele, mas também não daria integrar uma questão. Vocês cuidem quando forem fazer provas discursivas para não me botar tudo pela metade. Olha o que tem de anão por aí. Tu me bota, criatura, o mais completo que tu puderes. O que é uma herança parcialmente ligada ao sexo? Usa mais história não, hein? Nada a ver. Não, agora você vai dizer nada a ver. Eu quero saber quem tem que ser para ser uma herança parcialmente ligada ao sexo? Gênero, criatura. Então Gustavo dizer isso. Herança, anota aí, fica me olhando essa cara. Vem cá, meu Giannichini. Giannichini agora vai se entregar de vida. Sério, né? Sério. Ele perdeu as 2 mulheres, agora vai virar alcoólatra. Entra na xixi da semana. Essas caras não consigo ler na aula aqui. Herança, então, parcialmente ligada ao sexo. O que cai dela, se é que vai cair? É toda herança determinada por genes? Herança parcialmente ligada ao sexo é toda herança determinada por genes? Ô senhor, eu não entendi ali 1/8 mais 3/8 é 4/8. Olha, agora, ainda. Ô senhor, não tem que ser 4/16? Se eu sou mãe em cima, eu sou mãe embaixo. Aí é problema de base. Herança parcialmente ligada ao sexo. Ô senhor, o que o senhor fez aí que transformou 4/8 em 1/2? Simplifiquei, né, animal? Certo. Minha mãe disse que não deve simplificar as coisas. As coisas são mais do que simples, são complexas. As pessoas da vida, professor Carvalho. Tá. Herança parcialmente ligada ao sexo. É toda herança determinada por genes. Você, por que abacate com
Chimia de mel? Cozinhou as abelhas? Herança parcialmente ligada ao sexo é toda... Os caras comeu chimia de mel. E para mim, cozinhou as abelhas. Herança parcialmente ligada ao sexo é toda herança determinada por genes localizados nas regiões homólogas de XY. Herança parcialmente ligada ao sexo é toda herança determinada por genes localizados nas regiões homólogas de XY. Ponto e vírgula. Atenção para o que eu vou dizer agora. Apesar de estarem nas regiões homólogas de XY, tem comportamento de herança autossômica comum. Apesar de estarem nas regiões homólogas do X e Y, comportamento é igual a uma herança autossômica, como cor de olhos, que a gente estudou sempre. Tá? O que eu quiser com isso, ô Paixãozinha? Que homens e mulheres terão sempre um par de genes. Apesar de estarem nas partes homólogas do X e Y, o comportamento é de herança autossômica comum. Feito? Bom, exemplo, alguns tipos de cegueira e alguns tipos de convulsões. Exemplo é só para ele, não deixei em branco. Bom, agora não está no livro o que eu vou dizer. Motivo? É remota a chance de cair. Motivo? Tu vai ter que prestar bem atenção, porque eu vou te enrolar. Eu fui na Expo Inter e vi bois, aliás, touros e vacas. E bois também, tem diferença. Eu vi touros, bois e vacas. Cheguei para um peão daqueles e falei assim: peão, por que os touros não produzem leite? Ele me olhou assim. Eu retomei a pergunta: por que só a vaca produz leite? E disse que a natureza assim o quer. Produção de leite é coisa de vaca. Eu disse: nem tudo que produz leite é vaca. E deve ser de alguém que produz leite não é vaca. Ok? A coroa de Cristo, aquela planta que produz aquele leitinho por aí. Quando aquele leitinho, aquilo é látex, né? Não tá com leite. Aí eu falei assim: meu amigo, por favor, eu vou te explicar uma coisa. O touro não produz leite por um motivo muito simples. O gene de produção de leite que ele, touro, tem, não funciona nele, não atua, não se manifesta, só na vaca. Tu sabia, Morena, que o touro tem gene para a produção de leite, mas não produz? Porque esse gene não se manifesta no touro. A vaca tem o mesmo gene que o touro tem, só que nela ele se manifesta. Qual é a conclusão que tu tira? Que tipo de herança é essa? Ligada ao sexo? Restrita ao sexo? Parcialmente ligada ao sexo? Influenciada pelo sexo? É o quinto dedo. Qual é a resposta? Herança com efeito limitado ao sexo. Conheciam essa não? Conheciam isso que eu falei? Pois anotem num cantinho por aí, porque se cair, vocês vão acertar e vão olhar para o lado, para os coleguinhas que não fizeram lá, e eles estarão pálidos, porque eles acham que sabem a matéria, acham, mas nunca ouviram falar em herança. Por que você está dando isso? Já explico. Com efeito, herança com efeito limitado ao sexo. Eu disse herança com efeito limitado ao sexo. Por que o senhor está dando isso se não está no livro? Para encher a mão com o sexo. Cada dedo representa uma herança ligada ao sexo, parcialmente ligada ao sexo, restrita ao sexo, influenciada pelo sexo e com efeito limitado ao sexo.
Se na hora da prova, criatura, tu te lembrar quantas heranças tem a ver com sexo, te lembra? Tem que encher a mão. Tá? Então vamos botar aí uma definição. Herança com efeito limitado ao sexo. Vê se tu entendeste. É toda herança onde machos e fêmeas da espécie apresentam o mesmo gene, porém vírgula, esse gene só se manifesta em um deles. Porém, esse gene só se manifesta em um deles. Ponto. Exemplo: produção de leite no gado. O que eu quero dizer com isso? Que tanto o macho como a fêmea tem o gene para a produção de leite, só que esse gene só se manifesta na fêmea. Quer ver outro exemplo? Lá na Espanha eu vi certas raças de galos e galinhas, só o galo no pescoço tinha umas certas penas. A galinha não tinha aquelas penas no pescoço. Tu via que era o galo, que era a fêmea, pelas penas do pescoço. Só galo tinha. E o gene que determina ter aquela pena tem tanto no galo como na galinha. Só que só se manifestava no galo. Então, a herança com efeito limitado ao sexo. Conseguiram diferenciar uma herança com efeito limitado ao sexo de uma herança influenciada pelo sexo? Se tu entendeu, Magrão, agora tu responde. A calvície é influenciada ou com efeito limitado? Calvície. O gene da calvície só se manifesta num dos sexos, criatura? Não, então é herança influenciada, não limitada. Limitada é quando o gene aparece em ambos os sexos. Tu tem e ela tem. Mas ele só se manifesta em ti. Nela não. Tá? Entenderam, gurias? Entenderam isso aí que eu falei? Se fosse colégio, como é que eu faria? Repete. Colégio assim, não fizeram vocês. Repete as últimas palavras. Aí a pessoa, uma vez eu disse para o aluno: repete as últimas palavras. E ele disse: palavras. Não pude nem dar errado, cara. Vamos adiante. Chega de herança do sexo, vamos falar em anomalias do sexo. Não, mas eu não estou preparado, estou vendo uma anomalia do sexo. Porque o senhor, eu acho. O senhor vai falar sobre aquele caso Long Dong? Não. Aquele cara é um cara anômalo. Sexualmente. Pênis com 40 centímetros. Viram aquele cara na televisão, não? Porque ele já morreu até, né? O cara tinha 40, né? 38 centímetros de pênis. Que morreu no meio da eleição, teve uma isquemia, não. O cara era fantástico, ele não conseguia deixar o pênis ereto, né? Pô, 40 centímetros no joelho. Sineiras. Mas é, criatura. Famosos caras que viu isso aí na TV. Mostraram foto, tudo. Não era montagem. Queria uma aberração, né, criatura?